Então, aqui eu peguei um pedacinho de tule, olha aí pra vocês verem, um pedacinho de tule branco, e prendi no meu facecast, que é esse rostinho meu de gesso, tá? Caso vocês não tenham facecast, eu sugiro que vocês prendam na própria mesa, mas antes faça tipo um esboço do seu rosto com papel filme e uma canetinha, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o crepê, que é esse tipo uma lã artificial, mas que parece pelo, e misturei duas tonalidades, marrom mais claro e um marrom mais escuro. Depois, com lápis, eu fiz mais ou menos a marcação de onde eu quero grudar o meu bigode, né? Nessa ocasião, eu tô fazendo a parte do bigode. Daí eu vou usar essa cola, que é um Proseide, uma cola de adesivo, né? Tipo assim, própria para esse tipo de maquiagem, né? Própria para postiços, próteses. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar por camadas esses tufinhos. Então eu pego ali com cotonete, passo na cola e no tule, depois eu venho com o tufinho, ponho o tufinho em cima da cola e selo o tufinho de cabelo com a própria cola. Por isso que eu vou passando com cotonete, porque o cotonete a gente vai jogando fora quando ele ficar muito grudentinho, sabe? Então é legal fazer com algo descartável, jamais faça com pincel ou com dedo, tá? Aí eu vou separando esses tufinhos, vou cortando, dando uma paradinha, mas que não fique totalmente reto, para justamente ficar assimétrico, para ficar orgânico, tá? Esses fios. Aí eu vou colando de um lado e do outro para deixar o mais simétrico possível. E nessa parte da finalização do bigode, porque a gente sempre começa de baixo para cima, tá? Então vocês podem observar que eu comecei da pontinha do bigode e tô subindo. Nessa pontinha do bigode é legal colocar os fios de uma maneira diagonal, tá? E aí depois colocar os fios de uma maneira mais reta, né, descendo em direção ao queixo, tá? Então, mais no finalzinho a gente coloca os fios indo, digamos, para a lateral do rosto e agora a gente vai começar a colocar os fios descendo em direção ao queixo. Sempre com tufinhos pequenos, com paciência, tá? E a gente vai construindo essas camadas, então, do bigode. É importante que o tufinho seja grande, né? Que, assim, digamos, seja longo o tufinho que você tá grudando. Porque depois a gente ainda vai aparar o bigode e modelar ele da maneira mais interessante possível. Se você coloca uns tufinhos muito miudinhos, muito pequenos, vai dificultar no seu design, vai dificultar no visagismo do bigode, sabe? Então é importante colocar o cabelinho, né, um pouco mais longo, tá? Porque aí depois a gente tem como modelar, né, o bigode da gente, tá certo? Então, basicamente, vamos colocando os tufinhos, sempre passo cola em cima do tule ou em cima já do outro cabelo, depois eu venho, ponho outro cabelinho e vou selando os fiozinhos do cabelo com cola. Aí faltou um pouquinho de crepê, tá? Que é o fio artificial. Daí eu peguei uma mecha de cabelo meu, que eu tinha cortado ano passado, e aí eu guardei os pedaços desse meu cabelo, justamente para fazer esse tipo de trabalho. E aí eu resolvi colocar um pouquinho do cabelo humano, me mesclar, né, o cabelo humano com o crepê e também dar um pouco mais de realismo para esse bigode, tá certo? E da mesma maneira eu vou trabalhando, eu corto os tufinhos e vou selando com a cola, para ficar bem grudandinho mesmo no tule, tá? E também grudandinho em cima do outro fio de cabelo, tá? Então é importante esse cuidado aí na hora de colocar, tá certo? Aí de vez em quando eu gosto de dar uma limpezinha no molde, dar uma limpezinha em tudo para tirar os fios que vai soltando, que vai caindo, faz um pouquinho de sujeira. E agora, repara que eu vou colocar na lateral e eu já vou colocar de uma maneira que tá descendo o fio. Isso vai me ajudar a dar um acabamento, tá? Na hora que eu for colocar o outro postiço, né? A outra barba postiça, que é a parte de baixo do cavanhaque. Então, isso me ajuda bastante, tá? Agora eu vou começar a aparar esse bigode. Então, eu vou dar uma penteadinha nele com uma escovinha e com uma tesourinha menor eu venho aparando, né?
tentando aí tomar o máximo de cuidado para que fique o mais natural possível, tá? Então, se você cortar muito reto, não vai parecer bigode de verdade. E como a gente tá fazendo um postiço que já é um bigode fake, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Na hora de aparar, na hora de cortar, é sempre bom ir cortando com a tesourinha em pé para deixar um repicado, um leve repicado, para os fios não ficarem totalmente retos, tá? Agora eu vou retirar o tule e vou medir com o outro postiço que eu já havia feito, que é o restante do cavanhaque, e vou colocar os dois sobre a minha base para poder entender como que fica melhor esse corte do tule e de repente dar uma paradinha aí, né, tanto na barbicha quanto no bigode, tá certo? Depois de ter aparado direitinho, né, tanto o bigode quanto o restante do cavanhaque, agora eu terminei de retirar o excesso de tule das duas partes e vou mostrar como que ficou o resultado para vocês. Agora eu vou pegar uma sombra marrom, sombra de olho mesmo, tá? E vou dar umas batidinhas bem na raiz do cabelo, só pra dar uma disfarçadinha no tule, dar uma disfarçadinha na cola. Isso vai ajudar também a trazer uma cor mais legal. E com spray de cabelo eu passo e penteio só pra deixar ele mais arrumadinho, tá? Só pra dar uma arrumadinha nele. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais conteúdos deste aqui no canal, não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Nos vemos no próximo tutorial. Um beijo e até breve!